Parecendo aquelas universidades de filme americano. Parece, né? Adorei que fosse a sala também desse jeito. Caramba. Meu sonho é um ar-condicionado na minha sala de aula. O que a Líbano representa pra você na sua carreira profissional? Cara, eu acho que foi a virada de chave. Juro pra você. E eu não tive facilidade, tá? Porque o povo fala, você tá falando isso porque você é embaixador. Não. Tirei nota baixa. Que também é um outro problema que a Líbano tem. Você pode colocar qualquer coisa naquele chat GPT que não dá certo. E hoje você tá assumindo quantas turmas? 10 turmas. 10? 10 turmas. Com Ainda bem. 120 alunos cada. 120? É, Que turma é essa? turma Cê- grande. 120 pessoas? 120 Você pessoas. já viu uma turma desse tamanho? Olha lá. Olha lá. 120 pessoas? 120. Parecendo aquelas universidades de filme americano. Parece, né? Adorei que fosse a sala também desse jeito. Caramba. Meu sonho é um ar-condicionado na minha sala de aula. Como que o Rafa Belli estourou na rede social Ixi. e que alcançou mais de 800 mil seguidores? Vamos por partes aí. Vai ser longa a história. É mesmo? A Então gente tem tô aqui, tempo? tô pronto. Então Tô vambora. todo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Líbano, o Formei e Agora. Meu nome é Everton Teles, o seu anfitrião, e novamente não, nós temos hoje um episódio especial, porque sim, é um nosso aluno, mas ele tem uma coisa diferente, não é algo como vocês estão acostumados. Porque hoje eu vou conversar com o nosso embaixador, e já é uma pessoa extremamente relevante e que agora você terá a oportunidade de saber um pouco mais sobre a história dele, a história profissional dele, por que não? E eu tô aqui com a honra, o prazer de estar aqui com o Rafa Belli. Fala, meu Fala, querido. meu amigo, como é que você tá? Tô bem, Tudo graças bem? a Deus. Tudo tranquilo. Gostou da apresentação? Amei a E- apresentação. E ó, agora nós estamos em casa, hein? O Rafa Belli é de casa, já estuda, já trabalha com a gente, já tá tudo certo. E Rafa, é o seguinte, já começa contando pra gente como surgiu Rafa Belli, como que o Rafa Belli estourou na rede social Ixi. e que alcançou mais de 800 mil seguidores. Vamos por partes aí. Vai ser longa a história. É mesmo? A Então gente eu tô tem aqui, tô tempo? pronto. Então Tô vambora. todo. Eu comecei por um erro. Não foi um erro, foi uma brincadeira. Fui brincar com uma turma, era home office. Eu sou professor universitário, trabalhava presencial, a gente foi pro home office na pandemia. Na pandemia. E aí eu tava com mais de 5 turmas, assim, na semana, e as turmas começaram a perguntar se eu tinha o mesmo estilo de aula pra todo mundo. Porque eu sempre brinco, faço humor, faço umas brincadeiras durante a aula, e aí eu gravei uma aula e postei no TikTok. A aula completa. Pros meus... Um trechinho da aula, fazendo uma brincadeira ali, uma piada, e postei no TikTok. Porque no meu TikTok eu só tinha 200 seguidores, que era um grupo de alunos que me seguiam ali. E eu nem usava a plataforma, eu só ficava ali pra ver vídeo e esse tipo de coisa. E aí eu postei e falei pro pessoal da faculdade. Falei, então vão lá, vão ver, tá? Acabou. Dormi. Isso era umas 11h30 da noite, tinha postado, dormi. Ai. Acordei no outro dia, tudo tranquilo, fazendo as minhas coisas. Daqui a pouco recebi uma mensagem de uma aluna. Nossa, professor, minha sobrinha viu o vídeo e reconheceu a minha voz. Eu falei, que legal, você mostrou o vídeo pra sua sobrinha? Ela falou, não. É que o vídeo tá viralizando. Falei, como assim? Não, professor, entra lá. E aí eu de 200 seguidores, da noite pro dia eu já tava com 20 mil. Caramba! Assim, um saltaço, assim. Caramba! E aí a coisa só foi crescendo. Eu achei que era uma brincadeira. Falei, isso aqui logo passa, né? Então a gente Cresceu aproveita. 100 vezes mais, cara. Não, no TikTok eu tô com 1.400.000. Caraca. E aí o negócio tomou uma proporção que não foi controlável ali no começo. E aí eu percebi que isso era uma área. Eu falei, quer saber? Eu vou migrar isso pro Instagram. O Instagram demorou um pouquinho mais pro pessoal sair do TikTok pra lá. E quase não vem gente do TikTok pro Instagram. São plataformas diferentes. E aí acabou que no Instagram também o pessoal acabou abraçando e a gente seguiu aí. E foi assim, foi uma brincadeira. Caramba, velho, que doideira. Eu tinha mais ou menos uma noção, já tinham comentado comigo, mas por que você fala que foi um erro?
Não, foi um erro eu ter postado... Não era pra ter postado. Não era pra ter postado, era pra ter deixado o negócio num privado ali entre as pessoas que me seguiam. E na hora de selecionar, em vez de colocar só pros meus seguidores, eu acabei colocando pra todo mundo. E o negócio foi embora. E você recebeu bronca, alguma coisa do tipo? Não, ninguém? Não. Isso foi tranquilo. E os seus alunos, eles continuam te seguindo, aqueles daquela época? Eu tenho alguns alunos que foram personagens fixos durante um bom tempo, até eles se formarem, e eles continuam seguindo, continuam falando. Alguns seguidores perguntam desses alunos que são antigos, cadê o fulano, cadê o ciclano? Então, aí você vivia, beleza. E quando é que você começou a dar aula? Ah, tá. Não, aí foi bem antes. Eu comecei na educação como intérprete de Libras. Uhum. Foi meu primeiro emprego. Trabalhava aqui em São Paulo. Eu trabalhava em Santo Amaro, uma cidade, um bairro específico, numa escola que atendia crianças surdas. O dono dessa escola tinha um filho surdo. E aí ele resolveu colocar intérpretes em sala de aula para atender outros alunos que fossem surdos no ensino regular. Entendi. Comecei assim. E aí... Essa instituição, que era uma educação básica, acabou se tornando uma faculdade. Aí me chamaram para trabalhar na faculdade. Aí eu saí dessa, fui para uma outra, Sempre com Libras? Sempre com Libras. Entendi. Libras sempre foi meu carro-chefe. Eu sempre fui intérprete a vida inteira. Aí eu aprendi com 12 anos de idade. Caramba! Né? Então hoje eu tenho 39. Você aprendeu porque você quis ou por necessidade? Como é que foi? Por um erro. Como assim, Vou dar um aspas aqui. Eu queria muito tocar violão. Meu sonho era tocar violão. E a minha família é uma família de igreja. Igreja evangélica. Uhum. E aí chegava em julho, quando a gente tinha férias na escola, a igreja tinha curso de férias. Ah, entendi. E eu me inscrevi para fazer o curso de violão. E entrei na sala. Não era o curso de violão, era um curso de Libras. Eu, muito tímido, não saí. Aprendi Libras. E desde lá, eu nunca parei mais de fazer Libras na vida. E você tomou gosto? Tomei gosto. E o violão? Nunca aprendi. Entendeu? Véi, os acasos da vida é uma coisa muito engraçada. Como é que pode, gente? E aí, quando eu aprendi Libras, eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso disso da profissão. E era... final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, Libras era uma coisa que estava muito em moda em igreja evangélica, assim. Ah, já naquela época já era... já tinha... Eu achei que foi algo que foi difundido depois dos anos 2000 mesmo, tipo assim... No comecinho dos anos 2000 a gente já tinha ali, até por conta daqueles cultos de TV que tinha intérprete, e aí começou a ficar uma coisa muito... crescer muito... Agora, se você me falar que você foi um daqueles intérpretes de televisão, eu vou surtar, nunca, eu vou ficar maluco, vou embora, correto. Nunca fiz isso na TV, só na igreja mesmo, e fora, assim, como profissional. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou virar intérprete profissional, achei essa escola me contratou, aí de lá eu fui para uma outra faculdade, fiquei lá mais um bom tempo, fui para a faculdade onde eu dou aula hoje, comecei como intérprete, eles precisavam de um professor, aí eu virei professor. Isso somente com graduação? Só com graduação e especialização. Minha primeira especialização foi em Libras. Ah, foi em Libras. Você já sabia e você usou isso só para poder dar... Só para dar aula. Para poder certificar. Entendi. E quando é que você fez essa pós-graduação? 2012 para 2013. Tem bastante tempo já. Tem bastante tempo. E aí, quando você conseguiu fazer essa pós, aí virou um pouco mais ainda a chave, né? Tipo assim, de salarial, essas coisas de oportunidade. Porque você acaba tendo uma oportunidade diferenciada, né? Então, por exemplo, no ramo acadêmico, quanto mais especializações você tem, maior é a sua aderência para dar aula. Então, quando você pensa... Por que os professores, todos eles não têm uma sacada tão óbvia dessa? Porque as pessoas acham que quando você... Eu acho que são duas coisas distintas. Você fazer uma especialização para o mercado de trabalho e atender o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu sou formado em pedagogia. Minha primeira graduação foi pedagogia. Pedagogo. Aí eu queria atuar dentro da pedagogia que não fosse sala de aula. Por quê? Porque eu não gosto de dar aula para criança. Não é a faixa etária que eu curto dar aula. Ok. Dei aula um tempo, trabalhei um tempo e falei, não é minha praia. E aí eu fui atrás de uma pós-graduação que me deixasse apto para o mercado. Então eu fui fazer, por exemplo, psicopedagogia. Na minha época, psicopedagogia era uma coisa bem rara, né? Então, bem nichada, né? Era bem nichado. A gente não tinha tantos psicopedagogos e você também não tinha tanta pós-graduação assim. E aí eu fui fazer. Então isso para mim é uma pós-graduação para o mercado. E você tem uma pós-graduação que eu acho que outro lado da pós-graduação é por conhecimento. Então, quando eu virei professor universitário, eu entendi que eu tinha uma aderência.
Ou seja, eu tenho um repertório de estudo, de caminho, que me permite dar determinadas disciplinas. Então, quanto mais eu entendo daquele assunto, melhor é para eu dar aquela disciplina. Né? No caso da educação, você tem disciplinas muito técnicas, como coordenação, direção, que uma pós-graduação te ajuda bastante para entender legislação, documentação, tudo isso que envolve, e que isso isso aumenta uma aderência como profissional no ensino superior, como professor de ensino superior. Então, às vezes, eu acho que o professor do ensino superior ele não entende isso. Ele acha que só o fato dele ter um repertório profissional garante o suficiente para ele atuar. E ele acaba ficando nichado naquela disciplina sempre. Cara, é loucura, porque eu fico vendo, por exemplo, você dando aula hoje, com certeza você tem uma dinâmica com seus alunos, a faixa etária é de 18+, não é? De 18+. Você tem o entendimento deles de uma forma muito mais clara, porque você vive no mundo da internet. Uhum. Então, tudo que você comunica com eles é algo muito presente, é muito atual, é contemporâneo mesmo. Agora, não é a realidade dos professores. Se eles não se atualizam, se eles não convivem com esse público, eles têm muita dificuldade. Quando você se torna professor, você tem que entender o mundo do seu aluno. Então, se eu fosse professor de educação infantil ou de Fundamental 1, eu teria que entender o que eles assistem, o que eles consomem, até para que o ensino seja significativo. Eu dou aula para 18+, então eu preciso entender o que gira em torno do mundo deles para que eu traga na sala de aula e eles entendam melhor o conteúdo. Então, entrar na rede social para mim, como por exemplo, ir pro TikTok, quando na pandemia eu fui acessar o aplicativo, não foi porque eu queria conhecer o aplicativo, foi porque nas aulas os alunos comentavam dos vídeos do TikTok, eu nunca tinha entrado, falei, vou ter que entrar, vou ter que entender, trazer esse universo para a sala de aula. E eu acho que isso facilita muito a ação professor e aluno, a relação professor e aluno. A aprendizagem fica mais significativa, ela flui mais. Você consegue nichar ou trazer um conteúdo específico daquela plataforma que tá todo mundo comentando e a sua aula fica atrativa. E o que é triste, que eu acho, Rafa, é que isso deveria ser óbvio para todo mundo, né? Mas a verdade é que talvez até mesmo pela a faixa salarial na educação no Brasil ser algo que sempre foi questionado, então talvez isso faça com que esses professores eles se sintam desmotivados, né? Para poder buscar mais conhecimento e talvez eles prefiram, deixa do jeito que tá, ou não quero. Você acha que também tem disso? Eu acho que tem. Eu acho que tem uma questão de investimento na carreira. E aí, quando você pensa em pagar um curso que vai te ajudar profissionalmente, você fica fazendo o cálculo do quanto aquilo vai afetar a sua planilha financeira, o seu orçamento ali. E aí, como você é professor, você ganha abaixo daquilo que a gente espera ganhar, porque muita gente vai dizer, mas professor ganha tão bem, nossa, eu conheço uma professora da rede pública que troca, pera lá, ela ganha bem referente ao quê? A professora é a profissão que trabalha em casa antes de sair para o trabalho, chega no trabalho, trabalha, depois que eu volto para casa eu continuo trabalhando, porque eu tenho prova para corrigir, eu tenho atividade para montar, ou seja, eu tenho um tempo todo ali que tá trabalhando 24/7, né? E aí, se você for fazer a análise do quanto ele se dispõe para o serviço e o quanto ele ganha, é muito baixo. Verdade. Certo? E aí, quando esse professor pensa, putz, eu tenho, por exemplo, um aluno na rede básica, vamos pensar na rede básica, eu tenho um aluno de inclusão que é autista, TEA. Eu tenho que fazer um curso para entender ou para como eu vou trabalhar com esse aluno. Aí você vai procurar, boa parte das pós, o valor é muito alto. Aí o cara fica pensando, isso vai impactar meu orçamento. Verdade. E aí o que ele precisa, às vezes, é de uma instituição que tem um curso de qualidade, que seja de qualidade para ele, que ele consiga ter o tempo de administrar isso, porque também é outra questão. Você vai encontrar plataformas aí que você tem só PDF, e aí você vai encontrar que essa faculdade, na verdade, ela não vende um curso de pós-graduação, ela vende e-book. Verdade. Né? E aí você fala, cara, como é que pode, né? E aí você paga por aquilo, você não aprende direito, porque uma coisa é você ler o conteúdo, outra coisa é você ler o conteúdo e assistir uma aula, outra coisa é você ler o conteúdo e assistir uma aula, e você ter uma plataforma intuitiva que vai agregar uma experiência aí, num preço justo. Sim. Então, quando esse cara acha essa plataforma, talvez para ele aquilo faça sentido. Por enquanto não faz, porque ele não vai tirar do orçamento dele um valor alto
de uma pós-graduação, né, para ele conseguir trabalhar na rede que ele deveria ser formado pela própria, no caso da rede pública, pela própria rede pública. E você vai ver uma série de falhas aí. Perfeito. E aí, beleza. Você, voltando lá atrás agora, você... Libras, conseguiu, fez a pós e tal, e aí você virou professor. E aí você virou professor em que matérias? Libras. E continuou com Libras? Continuei com Libras um tempo. Agora vai virar polêmica, porque o pessoal... Ih, gostei. Polêmica da polêmica. Coloca aí a musiquinha de drama. Na comunidade surda, ouvintes dando aula de Libras não é bem visto. Ah, é? Tem disso? Tem, mas eu entendo e eu respeito. Por quê? Eu sou leigo. Me explica porque eu tô com preconceito agora. Pensa assim, você tem uma comunidade que é uma minoria no país e que Ok. tem uma língua própria. Sim. Logo, essa comunidade tem pouco acesso ou um acesso muito restrito ao mercado de trabalho. Entendi. O que sobra para eles é ensinar a própria língua. Aham. O que sobra para eles, Não que sobra, pensando né? no Uma sentido alternativa. se essa empresa não é uma empresa que trabalha com inclusão, ou seja, no final das contas, o que ele consegue às vezes atuar ali é dando aula de Libras, certo? Entendi. Perfeito. E aí eu super entendo que entre eu e um professor surdo, contrate o professor surdo. Óbvio. Por quê? Porque o cara domina a língua mais do que eu, porque ele é nativo da própria comunidade, né? Eu só sou um apoio para essa comunidade. Quando eu entrei na universidade, a gente tem um perfil, né? Então, não é qualquer pessoa que termina a graduação e pode dar aula. Então, ou você é especialista ou você é mestre. E aí você Entendi. tinha uma quantidade muito pequena de surdos que eram mestres ou especialistas. Então, eu tinha uma oferta muito grande da disciplina, poucos professores. Mas peraí, agora me confundiu, porque é o seguinte: todos os alunos de Libras são surdos? Não, Então, se for um professor tá. que ele não escuta, como é que ele vai ensinar uma pessoa? Tá. Eu não, você pode me explicar, mas eu leigo não consigo entender. Entendi todo o seu pensamento. Vamos compreender da seguinte forma. Para você aprender, por exemplo, inglês, não necessariamente o professor tem que saber falar português. Verdade. É bem melhor você aprender inglês com um nativo que saiba a língua aqui, que fale o inglês de forma fluente e que você tenha esse choque cultural e linguístico, e é isso que vai te fazer correr atrás de entender, cara, o que esse professor tá querendo me falar. Isso faz você, do que você ter um professor que fala português e no meio do assunto ali ele fala, não, eu tô querendo dizer isso. Pô, aí eu quebrei todo o processo de aprendizagem. Verdade. Então, entre eu e um professor surdo, prefiro o professor surdo. Ah, mas eu não vou entender ele. Mas o objetivo é exatamente esse. É te causar o desconforto para buscar a alternativa que essa comunicação entre. Realmente. Entendeu? Nesse caso faz todo sentido mesmo. Então, só que quando você tem... Quando a Libras virou uma disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores e nos cursos de fonoaudiologia, então é uma disciplina obrigatória, ela não é optativa. Você é obrigado a ter essa disciplina. É obrigado? Como na assim? grade curricular. Tem que professor. tem que ter Libras lá como uma disciplina obrigatória. Ela faz parte. Não é que nem uma disciplina optativa. Que você chega ali, por exemplo, no direito e você tem... você pode cursar ou Libras ou qualquer outra disciplina aqui. Mas todo professor hoje, ele precisa saber? Basicamente, sim. Não que ele precisa saber. Ele precisa ter essa matéria na formação dele. Entendi. Entre ter a matéria e ele saber é um abismo imenso. Entendi, verdade. Aí tem o cara que fez com o ChatGPT. Então, e aí você tem uma lei que obriga a Libras ser uma disciplina específica do curso de formação de professores, então pedagogia, português, qualquer licenciatura tem que ter Libras. E você tinha um perfil que a própria legislação diz. Então, olha, para esse professor, ele precisa ser proficiente na língua, então o governo federal abriu uma série de provas que você ia lá e fazia a proficiência da língua. A prioridade é que o professor seja surdo, mas ele tem que atender os critérios que o MEC te pede. Então, ou você tem que ser mestre, ou você tem que ser doutor, ou você tem que ser especialista. E você não tinha uma quantidade de surdos suficiente com esse perfil. E aí começou a ter professores ouvintes entrando na universidade dando aula de Libras. O que, de alguma forma, é uma afronta para a comunidade. E eu concordo. Mas é uma demanda que eles não estavam conseguindo suprir. Mas aí, se você for parar para pensar, é uma roda que é um caminho que
eles foram obrigados a percorrer. Então, como é que eu posso exigir que um aluno surdo tenha mestrado e doutorado se eu não tenho programas inclusivos de mestrado e doutorado? Ou seja, a falta de formação para essa comunidade acarretou um problema mercadológico para eles. De fato. Entendeu? Entendi. E por mais que esse cara saiba Libras, porque ele nasceu surdo, aprendeu Libras desde pequeno, é a língua materna dele, esse cara também precisa ter uma pós-graduação em Libras. Precisa. E aí, qual plataforma que vai ter o conteúdo adaptado para esse indivíduo? Nossa, é muita variável, cara. Percebe? Que esse cara, então, de alguma forma, se a gente for olhar socialmente, ou esse cara, graças a Deus, hoje muitas coisas mudaram. Da época que aprendi até hoje, muitas coisas mudaram. Ou esse cara vai ser professor de Libras, porque eu não tenho nenhuma outra, por exemplo, se ele vai fazer direito, ele precisa de um intérprete de Libras ali, né? Só que se ele for fazer, por exemplo, uma pós em direito, será que ele vai ter um intérprete de Libras na plataforma? Ou será que a plataforma vai ser inclusiva com ele? Vai ter legenda no vídeo? Ou vai ter um acesso? Tudo isso faz com que esse cara, às vezes, procure aquilo que fique mais adaptável a ele. Então, pera lá, eu vou aqui dar aula de Libras porque é mais fácil. Inclusive, tem um TikToker surdo que o cara tá crescendo muito, ensinando Libras de uma forma muito intuitiva na plataforma. E as pessoas querem muito aprender. E aí, quando esse cara começa a propor, por exemplo, que ele vá fazer um curso, algumas pessoas acham isso errado. Pô, não é errado, é o que ele precisa desse dinheiro e o cara é muito bom em outra profissão. Só que por o fato dele ser surdo, algumas empresas não contratam. Caraca, que universo... Viu que universo louco? Não, a primeira surpresa que eu tive com Libras, eu não lembro exatamente se foi aqui no podcast, mas foi descobrir que não é uma língua universal. Do ponto de vista... Porque na minha cabeça, olha como é que funcionava. Eu sou nativo surdo, você é nativo surdo, só que eu sou brasileiro, você é americano. Isso aqui pra nós dois é uma caneta. Certo. Eu falo caneta, você fala pen. Certo. Continua sendo uma caneta. Certo. Então, eu entendia que um determinado gesto que você fazia representava o objeto. Mas não é assim, cara. Não. Por quê, cara? Porque é uma língua. Porque é uma língua, e toda língua está atrelada a uma cultura, está atrelada a acordos coletivos. Então, quando você pensa, por exemplo... Mas você não acha que isso também é de certa forma, limitante? Porque, olha só, é lógico que talvez o que eu estou propondo, já com certeza divertiu várias discussões, né? Mas talvez seja algo impossível de ser praticável, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, em um surdo brasileiro que quer visitar os Estados Unidos. Ele não vai conseguir se comunicar. Ele vai ter que aprender a língua de sinais dos Estados Unidos. Exato. Mas é a mesma coisa que um ouvinte brasileiro querer ir para os Estados Unidos. Ele vai ter que aprender inglês. É o mesmo nível de dificuldade? Claro. Talvez para o surdo aprender a língua de sinais americana é mais fácil. Porque quando a gente... Momento aula. Não, é sério, pô. Eu não faço ideia. Então, vamos lá. Muita gente que tá ouvindo também não faz ideia. Vamos lá. Quando a gente pensa em língua de sinais aqui no Brasil... Historicamente, a gente vai ter a influência de alguns professores. Então, a gente tem um professor francês que vem para o Brasil para meio que ajudar a arrumar isso daqui. Então, Dom Pedro vai lá e institui o primeiro Instituto Nacional de Surdos no Rio de Janeiro, que existe até hoje, o INES. Tá lá. E aí, a gente tem um professor francês que vem aqui para o Brasil, né, tentar organizar isso. E aí, esse professor francês, ele antes de vir para o Brasil, ele foi para os Estados Unidos, que também tem uma língua de sinais ali, aprendeu um pouco lá também. Então, se você for parar para analisar, a língua de sinais brasileira tem uma grande influência da língua de sinais americana e francesa. Então, alguns sinais são muito parecidos. Então, isso facilita, isso facilita. Melhora. Mas por que nem tudo é igual? Porque você tem uma questão de cultura. Então, aqui, as pessoas constroem e veem o mundo de uma forma diferente das pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, eu não posso esperar que eu tenha uma língua de sinais universal. Ela não vai existir. Né? Ela nunca vai existir porque a gente vai ter uma barreira limitante que primeiro são os acordos coletivos e segundo são as questões culturais, entende? A mesma coisa serve pro Braille? Não. Opa, o Braille não, porque Braille não é uma língua, é um código. Mas aí em qualquer lugar, onde tiver aquela bolinha naquela cela, ela vai representar aquela letra do alfabeto. Me quebrou um pouco. Mas assim,
Beleza, entendi que é um código, mas é um código universal. Sim, é universal. Pra mim não entra na cabeça. Porque uma coisa a gente tá falando de código, outra coisa a gente tá falando de língua. O Braille não tem relação cultural. Entendi. Pra você escrever caneta, você precisa da letra C, A, N, E, T, A, certo? Você escreve caneta. E aí, quando você tem a letra C no Braille, você tem uma pontuação certa. Quando você tem a letra A, você tem um ponto certo. Aquelas bolinhas, né? Aquelas pontuações, elas vão ser as mesmas. Quando eu vou escrever, por exemplo, caneta em inglês, que é pen, eu preciso de P, E, N, certo? O N aqui no Brasil, no Braille, é o mesmo N de lá. Só que a palavra se constrói de forma diferente. Então, não, aí tá, beleza. Aí a pessoa vai lá e é brasileiro e ele precisa escrever caneta. Ele vai lá e passa o dedo e lê a caneta. Certo. É ler mesmo? É, ler. Pois é, lê lá a caneta. Beleza, ele foi para os Estados Unidos. Certo. Agora não é caneta. Agora é pen. Agora é pen. Certo. Então ele vai passar o dedo e vai ver P-E-N. Isso. Mas aí ele não vai entender, ué. Ué, se ele não souber inglês, ele não vai entender mesmo. Putz. Ué, porque uma coisa é idioma, outra coisa é escrita. É, mas como é que você ensina outro idioma pra uma pessoa? Aí é a mesma coisa como você aprende inglês ou francês. Ué, mas não é? Você vai aprender... Caramba. Como é que você aprende inglês? Estudando inglês. Putz. Aí se o cego resolve aprender inglês, ele vai ter que se matricular numa escola e aprender inglês lá. Nossa, não tem muita... Ó, sabe por quê? Eu acho, tá? É a minha visão. É porque pode ir, é de leigo totalmente. Vamos embora. Porque, pelo jeito que você fala, e parece que é o que é mesmo, é que o nível de dificuldade que eles vão ter é exatamente o mesmo nível de dificuldade que nós vamos ter. Só que pelo fato de eu não conhecer esse mundo, parece pra mim que é mais difícil. Mas vamos pegar isso daí. O nível de dificuldade de aprendizagem é o mesmo. Por quê? Porque cognitivamente eles não têm problema algum. Tanto um cego quanto um surdo, cognitivamente eles têm o mesmo aparato. Aqui dentro funciona da mesma forma. Positivo. Só tirando o canal de entrada. Enquanto nós que enxergamos e ouvimos temos uma série de outros sentidos que vão fazer a gente compreender esse mundo, uma pessoa que é cega, ela tem a falta de um sentido que vai fazer com que ela compreenda as coisas de uma outra forma. Mas o processo é o mesmo. Onde está a dificuldade? Nos materiais. Na inclusão. O quanto é fácil para mim e para você. É muito mais acessível chegar pra nós, numa uma escola de inglês e falar, quero me matricular, e o cara vai te colocar lá na sala e você vai estudar. Quando o cara cego ou o cara surdo chega na mesma escola e fala, eu quero me matricular, eles não podem não ter material adaptado para eles. E aí? Entendeu? Então, a dificuldade está na barreira de acesso. De acesso. Ele pode ter outras dificuldades no processo de aprendizagem dele, como eu vou ter, como você vai ter, e assim por diante. A gente vai ter que criar metodologias para que isso funcione, certo? Mas ele vai ter essa dificuldade maior. Entende? Entendi. É uma questão de acesso mesmo. O acesso para eles é mais difícil. Para nós, o acesso é fácil. Vai entrar em qualquer faculdade aí, ou qualquer escola, e você consegue. Né? Eu acho que o público, me colocando, né, nesse público, o público em geral, a gente precisa estudar mais sobre isso, sabe? Tipo assim, a nível básico, para que a gente não cometa, talvez, pequenas injustiças ou, sei lá, por não entender mesmo. Sim. Porque o fato de não entender, a ignorância em si, ela não é um problema. Agora, o problema é você saber que você precisa melhorar, você precisa evoluir, você não evolui. Concordo. Você aceitar a ignorância, já é outro caso. Concordo. Então, esse é um ponto, né? Agora, voltando lá, você deu aula em Libras, você deu aula de mais alguma coisa, Dei. Rafa? Hoje eu não dou mais aula de Libras. Zero? Zero. Aí, ó, novidade, não Zero. sabia. Novidade. Desde quando você parou? Parei quando a matéria virou online. Olha que... Ué? Por quê? Porque é mais fácil para as faculdades ter essa disciplina EAD, porque ela é uma disciplina que atende todos os cursos, então tem uma demanda grande de professor. Se eu jogo ela EAD, essa disciplina vira à distância, eu não preciso ter a pessoa física ali do professor. Entendi. Então... O que impacta diretamente na aprendizagem. Mas, entendi. E agora parece, então, que essa comunidade ela ficou ainda mais prejudicada. Sim. Caraca. Sim, porque você tem essa matéria EAD. E aí você... Como é que você aprende Libras EAD à distância? Já que eu tenho que ver como é que você está fazendo o sinal, como a sua configuração de mão está, de que forma você gesticula, porque se gesticular de uma outra forma pode dar outro sentido. Então, tudo isso se perde, né? E aí, as faculdades, elas podem pôr qualquer disciplina que elas acham necessário no EAD, porque você tem uma legislação que permite isso, né?
Que aí é uma questão mercadológica mesmo, né? De valor. E tem alguma uma discussão sobre esse... Nenhuma. Não que eu saiba, não que eu saiba. Não que eu saiba. Porque pro mercado como um todo é muito vantajoso, né? Sim, sim. Sim. Porque... E aí é uma questão, às vezes quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você tem a pós-graduação de Libras que é EAD. Pera lá, ninguém vai fazer uma pós em Libras EAD para aprender Libras. Você tem que saber Libras para fazer uma pós em Libras EAD. Aí uma coisa é você já saber da língua, né? Outra coisa é você ter o acesso, o primeiro acesso a essa língua. Não vai ser não, vai ser... a EAD não. Ela vai ser muito mal formada, na minha visão. Na minha visão. Caramba. E hoje você tá dando aula de quê, Rafa? Hoje eu dou aula de neurociência e educação, dou aula de coordenação e trabalho pedagógico. Começou quando? Comecei essas disciplinas em antes da pandemia? Não, antes da pandemia, em 2019 eu acho que eu já dava aula de neurociência e educação já. Já era a minha área, né? Coordenação do trabalho pedagógico, metodologia científica, que o pessoal não gosta. Aquela matéria obrigatória. Aquela matéria obrigatória para fazer TCC, que enche o saco aquilo, mas a gente faz essa disciplina. Mas hoje eu acho que o meu carro-chefe é neurociência e educação. Minha área da neuro mesmo. Entendi. E hoje você tá assumindo quantas turmas? 10 turmas. 10? 10 turmas, com 120 alunos cada. 120? É. E que turma é essa? Turma grande. 120 pessoas? 120 pessoas. Você já viu uma turma desse tamanho? Olha lá. 120 pessoas? 120. Parecendo aquelas universidades de filme americano. Parece, né? Adorei que fosse a sala também desse jeito. Caramba. Meu sonho é um ar-condicionado na minha sala de aula. E bom que você gosta, né, Rafa? Eu gosto de dar aula, mas fica um pouco impraticável o processo de aprendizagem, assim, às vezes, né? Muita gente. Porque não é mais aula, virou palestra, né? Verdade. Se eu abrir pra pergunta, eu não dou mais aula, né? Então... Mas tem que abrir a pergunta. Às vezes, sim. E é bem aquele filme americano mesmo, com o professor aqui vai subindo só as escadas. Gostaria não, é tudo no mesmo nível, assim. É só uma sala de ensino médio, só que grande. Isso mesmo, só que grande. E você tem planos pra poder parar de dar aula um dia, Rafa? Eu acho que eu nunca vou parar de dar aula, eu penso em diminuir. Eu preciso diminuir. Porque, né, você tem caminhos que professores não têm. Por acaso, né? Exemplo. Você já sofreu muita inveja de professores, Rafa? Por causa da sua popularidade, ascensão rápida? Eu acho que pode... Eu acho que nunca ninguém falou do tipo, eu tenho maior inveja de você. Mas você percebe, às vezes, que as pessoas te colocam em outro lugar. Te desvalorizam por causa disso. Tipo, é um absurdo o que você faz. Nossa, eu não vou perder meu tempo pra fazer isso com os meus alunos. Né? Às vezes comparam do tipo, eu acho que a sala... Eu acho que a crítica que eu mais recebo é que a sala de aula não é lugar pra isso. Não é lugar pra brincadeira. Né? Mas os professores falam diretamente pra você? Às vezes falam diretamente, às vezes colocam nos comentários. Inveja. Assim. Todo mundo invejoso. Então, às vezes ninguém é viralizado, aposto. ninguém, eu tenho certeza. Mas e aí tem outro ponto. Tem aluno que te descredibiliza por causa disso? Não, mas eu acho que tem aluno que confunde. Nossa, isso deve acontecer demais. Quando eu entro na sala de aula, eles acham que vai entrar uma equipe de vídeo, vai paramentar toda a sala, e a qualquer momento eu vou fazer... Gente, é uma aula normal. Caraca, eu não julgo, porque eu acho que se eu tivesse no lugar deles, eu acho que eu teria a mesma reação. Eles acham sempre isso, é um barato. Porque é muito diferente você ter um professor e um professor que é popular. E por causa de fazer conteúdos baseados nisso. Você poderia fazer conteúdo sobre diversas coisas, mas você faz baseado pior nisso. Que eles confundem, eles acham que tudo é sobre eles, né? Então, às vezes eu tenho uma história de um aluno lá atrás. Você tá contando uma história. E aí eu falo, nossa, foi a gente, né? Não, gente. É que é padrão mesmo, que vocês veem como é que vocês são, vocês repetem o padrão, né? Mas eu acho que foi uma das coisas que mais estranhei quando começou a viralizar mesmo. É aluno chegar na sala de aula já me conhecendo. Porque o cara já me conhece e eu não conheço o cara. Verdade. E aí isso me dá um certo desconforto no começo. E ele veio com uma expectativa muito alta do tipo... E como é que você se sentiu com isso? Porque a fama repentina para muitas pessoas é algo
pra depressão. Não, é sério, a pessoa não sabe lidar com isso. E como uma ascensão tão meteórica, uma coisa tão rápida, como é que você fez pra poder lidar com isso? Porque não é, lógico que não é o caso de, tipo assim, você andar na rua, a pessoa Graças a Deus. de parar. Eventualmente acontece. Ah, não, isso acontece com uma frequência maior agora. Então, eventualmente acontece. Mas como é que foi pra você? Porque pro seu nicho, os alunos te conhecem. Sim. Os professores te conhecem. Sim. Então, e como é que foi pra você? Eu acho que no começo é estranho. É estranho alguém vir falar com você, te chamar pelo nome e você não sabe quem é a pessoa. Tipo, e ela fala comigo com coisas que... Com intimidade. Com uma intimidade que eu falo, cara, como é que ela sabe disso? Aí eu lembro, putz, eu postei alguma coisa assim, então eu entendi. E às vezes ela espera uma reciprocidade. Só que não existe essa intimidade, existe essa intimidade na cabeça dela, porque ela me vê todo dia, ou porque ela me segue, ou porque ela me acompanha. E aí eu tento, de alguma forma, lidar no sentido de... Talvez isso seja momentâneo. Então, hoje eu estou nessa posição. Amanhã eu posso não estar, né? Mas no começo você assusta um pouco. Você fica meio... Pera lá, as pessoas passam por você e ficam te encarando, tentando lembrar quem é você, porque às vezes não me segue, mas vê um vídeo, e aí dá a volta. Essa semana eu fui no shopping com as minhas sobrinhas, e aí elas foram fazer as coisas dela, eu fiquei num quiosque comendo uma coisinha ali, e aí uma menina passou, olhou, aí ela deu a volta de novo, aí passou, aí deu a volta de novo. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que parar essa menina. E aí eu olhei pra ela, olhou pra mim e falei, você não faz vídeo? Faço vídeo. Posso tirar uma foto? Eu venho, já tiro a foto direto, não tem problema nenhum. Mas isso às vezes dá um incômodo, do tipo, a pessoa fica te encarando, tentando saber se é você ou não. É uma estranheza nesse momento. Cara, eu acho que inclusive você que produz com conteúdo de humor, eu acho que isso agrava. Eu acho que isso ainda é pior. Por quê? A pessoa vê o personagem do Rafa, o personagem do Cleiton. E agora? Vai, faz a piadinha. Faz. E a pessoa que me chama de Cleiton? Tem uma pessoa que me chama de Cleiton. Ela jurava que o meu nome era Cleiton. Jurava. E ela ficou falando, cara, você parece um menino na internet. Qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Rafael. Não, mas não é você. Por quê? Porque o nome dele é Cleiton. Falei, tá, que sou eu também. É que o personagem chama Cleiton. Eu não sou Cleiton. E aí que as pessoas vão entender. Mas elas esperam sempre um bom humor o tempo todo. É que eu sou bem-humorado mesmo. Mas eu, quando tô na rua, tô sério. Não saio dando risada Claro que do não, nada. pô, claro que Entendeu? não, claro Do que tipo. não. E querendo ou não, há uma expectativa. Sempre. O Rafa Belli tá vindo aí. Eu falo isso porque o próprio time da Líbano, quando foi te conhecer, o Rafa Belli, todo mundo já tava criando uma expectativa. E só que as pessoas têm dificuldade mesmo de separar aquilo que é ali e do que é da vida pessoal. Então, imagino que você deve ter passado já poucas e boas em relação a isso. Passo com o aluno que fica parado na porta de outro curso esperando pra sair pra tirar foto. Nossa. Ou acho que eu tenho que parar minha aula pra tirar foto com ele na hora, do tipo... Putz. E às vezes eu tenho que falar, cara, agora que eu não tô na internet, que eu tô dando aula, então eu preciso que você... Não tem problema nenhum na hora de intervalo, vim aqui e tiro uma foto com você. Pra mim é sem nenhum problema. O problema é você querer que eu pare o meu trabalho, né? Porque eu ainda trabalho, né, como professor pra te atender. Então, às vezes, a gente encontra uns probleminhas desses. Mas acho que são problemas que demonstram muito afeto. Que demonstram um afeto, um carinho, um cuidado, uma admiração, né? Eu ainda não tive problema pessoalmente, com pessoas que não gostam do conteúdo. Na internet sempre tem um ou outro que comenta umas besteiras lá e a gente, às vezes, explana o cara e deixa lá só pra dar engajamento, porque isso facilita. Inclusive, se você é hater, pode comentar, fica à vontade. Eu tamo junto, que eu gosto também. O Instagram adora gente comentando. E aí, às vezes, você tem isso que eu aprendi a lidar de uma outra forma. O cara não é professor, o cara não domina, o cara não sabe o que é uma didática de sala de aula, o que é uma metodologia, ele não sabe como é que é, ele acha que pra ser professor tem que ser assim. Então, tem que ser vai você achando, né? O que me importa são os meus alunos. Se meus alunos gostam ou não gostam, se eles permitem ou não permitem, aí é um outro patamar. E você já deixou de conseguir alguma vaga na escola por causa disso ou não? Eu acho que vaga em escola não. Né? Mas eu acho que isso talvez me prejudique. Eu já perdi na faculdade, eu fiz psicologia, terminei agora, dezembro, graças a Deus, terminei. Vou terminar e vou começar mais umas 300 pós-graduações. A gente já fala sobre isso. Mas eu terminei a minha pós-graduação, eu terminei meu curso de psicologia e durante o curso eu tive problema. Do tipo, atender o cara e o cara me conhecer.
Porque você tem um atendimento clínico. Não pode. Não é que não pode, mas é porque o cara chega com uma expectativa diferente. Por mais que ele não sabia que fosse eu que ia atender, quando você entra na sala e o cara te reconhece, ele já cria um outro olhar. E aí o processo de terapia, ele fica falho ali. Então, eu acho que... Não poderia o contrário, né? Você conhece ele, né? Se eu conhecesse ele, eu declinaria mesmo. Mas às vezes a gente tem que falar, olha, não vou poder atender porque o cara já tem um olhar sobre mim e que talvez ele espere algo que eu não vou corresponder. E aí isso pode ser prejudicial. Então, talvez isso tenha atrapalhado. Agora, perder a aula, isso nunca. Que bom, fico feliz. Então, aproveitando esse gancho de possíveis negações, aqui na Líbano você recebeu permissões. Conte pra nós como começou essa história. Essa história. Ó, eu faço psicologia. Não gagueja não, Rafa. Calma, porque eu tenho que organizar bonitinho aqui. Eu faço psicologia, só que eu já tenho 2 graduações. Eu sou formado em pedagogia e educação física. Releva a educação física. Releva. Eu não posso sair no meio do episódio pra ir no banheiro, não, Rafa. Calma. Eu sou profissional da educação física, não praticante, não pratico, nunca dei aula na vida, mas eu fiz. E aí, quando eu comecei a pós em psicologia, eu falei, cara, eu vou encurtar meu tempo. Eu vou fazer uma pós-graduação enquanto eu curso a psicologia. Já sou formado, eu posso fazer uma especialização. Né? Que todo mundo me perguntava, como é que você faz especialização se você ainda é estudante? Não, pera lá, eu já fui estudante anterior, já tenho uma graduação, o que me habilita a fazer uma pós-graduação, né? E aí eu fui procurar, porque eu não ia conseguir ir presencialmente fazer uma pós, então eu fui procurar uma plataforma EAD. E eu não sabia dessa história. Não sabia dessa história. Eu fui procurar uma plataforma EAD, Itac Pesquisa, e aí eu já tinha alguns nomes de outras instituições que eu já tinha descartado, porque era mais e-book do que vídeo. Eu falei, não vou entrar nessas, porque eu quero pelo menos ter um tempo para sentar, estudar, ter uma aula, conseguir, né? E aí eu encontrei o site da Líbano. Vi o site da Líbano, falei, pô, vou deixar essa pós-graduação aqui, essa instituição aqui guardadinha, porque eu acho que ela vai me... Gostou do pedido? Gostou do site? Eu gostei do site, a Equipe proposta de marketing, era uma... tamo junto. A proposta era uma proposta diferente, falei, pô, então acho que isso aqui vai ver, né? Mas eu ainda não tinha contato com vocês, do tipo... E eu não sabia se vocês tinham, tipo, uma demonstração, alguma coisa assim, que eu pudesse ver o curso ou a plataforma, né? Que eu acho que isso era uma coisa muito legal, a pessoa poder pelo menos ter uma experiência de entrar e ver como é que é a plataforma, não ter acesso. Não daria spoilers, mas... Tá bom, desculpa. Eu não tô sabendo de nada. Aí, nessa semana, eu recebi uma mensagem no meu direct. Na mesma semana? Na mesma semana. Mas não recebi uma mensagem da plataforma. Eu recebi uma mensagem, se eu não me engano, do João. Oi, aqui é o João. Depois eu vou abrir aqui para ver se foi do João, mesmo ou se foi da Líbano, mas não importa. Aqui é o João, eu sou da Líbano e a gente queria fazer uma parceria. Falei, eita... Falei, vamos conversar, João. Vamos bater um papo. Mas na minha cabeça, o papo já tava assim, cara, eu vou trocar, vou fazer uma permuta. Eu faço um Reels pra eles e eles me dão um curso que eu já tava de olho e tá tudo certo. Pra quem não sabe, permuta é que a gente faz o vídeo e eles me dão um produto e tá tudo certo. Não tem financeiro envolvido, valor monetário. E aí, na hora que eu fui conversar com o João veio com uma proposta diferente pra mim. Ele veio com uma proposta de que não, a gente precisa de um embaixador pra Líbano. Falei, eita, aí o negócio melhorou pro lado de cá, né? E aí a gente acabou entrando no acordo e fechamos como embaixador. E aí, tem quanto tempo já que você tá com a gente? Eu tô com vocês, vai fazer 1 ano. Agora no começo do ano. Vai no começo do ano, porque eles entraram comigo, o João entrou em contato comigo, se eu não me engano, no final do ano também, parecido nessa data, ou foi no comecinho de janeiro, alguma coisa assim. Aí ficou um tempinho sem contato, ele pediu pra mandar uma proposta, eu mandei uma proposta pra Líbano, tudo certo. Aí ele falou, vou conversar com o pessoal aqui, ficou um tempinho. Aí ele me chamou pra dar a resposta. E se ele lembrar, neste dia eu estava de folga, estava de férias, de recesso, eu estava no shopping com as minhas sobrinhas. Eu saí do shopping, fui pro carro e fiz a videochamada dentro do meu carro, suando,
porque se eu ligasse o ar-condicionado não dava pra me ouvir, pra ele falar que tinha sido aprovado. Mas a gente tinha fechado o contrato de 6 meses. Falei, beleza, 6 meses, tranquilinho. Aí chegou no meio do caminho aí, ele falou, vamos tentar renovar por mais 6 meses. A gente renovou por mais 6 meses, né? E a gente tá esperando chegar a fevereiro pra renovar por mais 6 meses, tá? Embaixador. Então, olha só, que incrível, né? E é engraçado, Rafa, porque aqui a gente preza no podcast muito para poder contar as transformações que a pessoa teve com a pós-graduação. E nós não podemos negar que a pós-graduação também trouxe a transformação para sua vida. Claro. E não quero saber de valores, mas, de forma sincera, honesta, o que a Líbano representa para você na sua carreira profissional? Cara, eu acho que foi a virada de chave. Juro pra você. Sem demagogia. Virada de chave. Eu não combinei nada com o Rafa aqui não, tá, gente? Sem demagogia, é pra ser honesto. Não, tô falando sério. Muito sério mesmo. Quando eu comecei como influencer, e as marcas começaram a chegar, eu tinha sempre muitas marcas pontuais. Então, eu tenho uma marca lá, ela me chama, eu faço propaganda, tá tudo certo, né? Algumas propagandas que já rolou por aí, possivelmente você deve ter me visto em alguma delas. Espero eu. Quando a Líbano entrou em contato comigo, ela me propôs uma parceria. E aí, eu do lado de cá, fiquei muito pensativo. Por quê? Porque na época eu não tinha assessor, eu não tinha agente. Hoje eu tenho um assessor, né? Mas na época eu não tinha. Então era eu por eu mesmo. Eu tinha que pensar e decidir. E aí eu falei, bom, beleza. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, mas vamos embora. Só que o que eu tinha pedido pro João antes é que eu queria ver a plataforma. Porque eu não ia fechar se eu não gostasse da plataforma. Se fosse só e-book, por exemplo. Se fosse só e-book. E aí, ele foi muito honesto comigo, me mandou um link de convidado, assim, pra eu ficar uma semana mexendo na plataforma. E eu fiquei mesmo uma semana mexendo naquela plataforma. E aí eu fechei, eu falei, beleza, eu gostei da plataforma, achei muito inovadora mesmo. E ó que eu trabalho na educação desde 2013 no ensino superior. E você ainda tinha acessado a plataforma antiga. Sim, porque essa nova... Sim, a nova veio no meio do trajeto. Aí foi... Nossa... E a antiga pra mim já era maravilhosa. E aí, quando a gente fechou, o que a Líbano me trouxe foi, além de um reconhecimento profissional, e aí eu posso dizer isso muito claro, que com vocês, eu sou muito bem reconhecido por vocês, mesmo, sem demagogia alguma, e vocês me obrigaram a pensar numa criatividade, porque eu tenho um escopo para entregar para vocês. Só que eu não posso entregar o escopo de qualquer jeito. Então eu preciso pensar em como eu vou atingir o meu público, mostrando o quanto a Líbano é boa, sem que aquilo fosse uma publicidade barata, chapada, do tipo, venha, faça a pós na Líbano. E aí a minha criatividade teve que rolar solta. E o que vocês me trouxeram de apoio, inclusive de aposta. Gente, vamos fazer assim? E vocês falam, bora. Então, eu acho que é isso que a Líbano trouxe pra mim, né? Fora o curso que eu fiz. Porque eu fiz também o curso. E eu não tive facilidade, tá? Porque o povo fala, você tá falando isso porque você é embaixador. Não. Tirei nota baixa. Aconteceu mesmo. O que é um absurdo, tá? Mas... E responde, ChatGPT ajuda nas provas da Líbano? Nunca. Que também é um outro problema que a Líbano tem. Você pode colocar qualquer coisa naquele ChatGPT que não dá certo, tá? É um absurdo também. Nunca vi uma pergunta no Tá Num Braille da vida, no Passeio Direto da vida. Eu vou abrir um mercado negro com isso, sabe? Um mercado cinza, assim, ó. Ah, não tem? Cola em mim que eu arrumo. Mas está no material. Não, tá no material. Isso então... sim, isso sim. E aí eu acho que a Líbano trouxe isso pra mim, entendeu? Essa mudança de chave mesmo, de ser um profissional diferente. Porque depois da Líbano eu me sinto muito mais preparado a pegar outras publis que não necessariamente são publis educacionais, mas outras publis que eu mato no peito. Falo, não, beleza. Não, é esse escopo? Não, ótimo, vambora, a gente consegue. Não, a minha criatividade já florou bem. Então, eu acho que é uma parceria muito boa mesmo. E eu sou uma pessoa super preocupada, né? Então, o João sabe, nos particulares, o quanto eu me preocupo com o desempenho de uma campanha que a gente faz junto. Porque o que eu queria mostrar para os meus seguidores, e eu acho que é isso que eu
venho conseguindo é que, por mais que eu seja um embaixador, eu sou pago para ser o influencer de vocês, né? Eu não tô vendendo um produto que eu desacredite. Pelo contrário, entendeu? Então, isso é fundamental. O que eu quis fazer com eles foi mostrar primeiro como é o estudo aí com vocês, como eu trabalho com vocês e que ocorra o desejo de fazer. No começo aqui, eu falei que quando a gente é professor, a gente gasta muito para fazer uma formação. E por isso que às vezes a gente não quer fazer uma formação. Não porque a gente não gosta do aluno, mas é porque financeiramente é muito ruim, né, pra gente tirar do orçamento. E quando você tem uma instituição, e aí eu vou falar da Líbano mesmo, que é uma instituição com qualidade, pelo material, pelas aulas, e aí quando a gente fala aula, a pessoa acha que você vai ficar sentado 1 hora assistindo uma aula. Não, é AD diferente. É AD diferente. Não funciona assim. Não funciona assim, porque na sala de aula a gente fica 2, 3 horas, porque você tem o aluno perguntando, você tem um diálogo estabelecido. No EAD, é você e o cara ali te dando a aula e você vai pegar os conceitos que ele está trazendo e você vai estudar a parte. Então, se você tem uma aula de 15, 20 minutos, que é uma boa aula, né, você consegue compreender muito daquilo. E aí cabe a você ter que correr atrás. Mas você tem uma videoaula que é muito boa, em todos os módulos você tem videoaula. Você não tem videoaula em um módulo e no outro é um PDF. Não, você tem aula em todos os módulos daquele curso. Você tem um PDF em todo módulo, né? Em todos os módulos que vão trazer os conceitos trabalhados, um aprofundamento. Você tem os PowerPoints que os professores usam. Você tem o mapa mental, que para mim é a melhor coisa que vocês têm, porque aquilo, no meu caso, eu sou muito visual, eu gosto bastante daquilo. Então, eu acho que... E vocês têm uma coisa que é diferente do mercado, que é o valor. Que é o valor. O valor que vocês praticam, tanto financeiramente, quanto o valor da empresa, que aí é um outro 500 que a gente pode jogar aqui, mas o valor que vocês praticam é um valor muito honesto perante a qualidade. Inclusive, eu acho que está abaixo do que vocês poderiam cobrar. Porque a qualidade do curso é muito boa. E eu não estou falando isso porque vocês me pagam, não. Pelo contrário. Antes mesmo, eu já tinha gostado da instituição. Então, foi isso. Então, acho que foi uma parceria muito boa. E eu acho que está sendo uma parceria muito boa. Né? Espero renovar em fevereiro. Mas, o que é interessante aqui, e que eu queria dizer também, é o fato de você conseguir ter uma empresa que tem valores, e aí eu estou falando de valores de empresa mesmo, que são uma qualidade de ensino boa, um atendimento humanizado, não tem robô. Entendeu? Você sente, você tá falando, no WhatsApp você tá falando com uma pessoa mesmo, uma pessoa tá te respondendo. Não é um robozinho que vai... Não, cara, eu acho que é isso que falta numa universidade ou numa instituição, quando ela pensa em atendimento, em público, ela tem que ser humanizada. Sim, né? Esse é o mínimo, né? É muito bom saber dessas coisas, Rafa, porque vai ficar parecendo muito que a gente ensaiou isso antes e eu não posso tirar isso da cabeça das pessoas. Mas você falou isso porque você quis falar mesmo, porque foi sua experiência. E para nós é gratificante te ter como aluno, te ter como parceiro, te ter como embaixador. Porque hoje a gente conversa, eles que não sabem, né? Mas a gente conversa nos bastidores como se a gente se conhecesse de longa data. Chamando por nome abreviado, brincando, figurinha, enfim. E fora o trabalho. Sim. Fora os projetos paralelos que nós já fizemos, que nós não podemos falar aqui, que são estratégias ocultas, mas que deram muito certo também. E que a sua dedicação, ela só comprovou que a parceria ela é de sucesso demais. Sim. Que nós podemos confiar demais no Rafa. E nós temos muito orgulho de ter você com a gente. Eu acho que uma prova que as pessoas podem ter... a última formatura da Líbano caiu no dia 31 de agosto, aniversário de minha mãe. E eu saí da minha casa pra ir pra essa formatura. Não porque eles queriam que eu fosse só, mas porque eu queria. E aquilo foi algo extremamente nada combinado. Eu quis ir para a formatura porque eu queria conhecer a Líbano de perto, porque eu queria ver os alunos da Líbano, porque eu queria ter experiência de mostrar como é que é uma pós-graduação que tem uma formatura que nenhuma outra vai te trazer isso. E eu arrumei uma guerra civil dentro da minha casa, porque eu tive que articular todo o tempo para sair daquele encontro da formatura para ir ver ainda a minha mãe no dia do aniversário dela, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma prova de que eu não tô aqui só porque vocês me pagam, eu tô aqui porque eu gosto.
Porque se eu não gostasse, eu tinha falado, gente, eu não vou pra formatura não, muito obrigado, foi ótimo, né? A gente renova aí por mais 6 meses e bola que segue, né? E não, entendeu? E é engraçado como é que, por exemplo, na formatura, como é que a gente combinou as coisas, né? Não, vai ter um momento de interação do Everton com o Rafa. Beleza, combina com o Rafa. Tá, o Rafa, vai ter um momento de interação entre nós dois, tá? Tá, que nós vamos falar. Que dentro da nossa telha. Então tá bom, tchau. O ano passado eu queria uma beca, não arrumei uma beca. Eu comprei uma. Na próxima formatura eu vou de beca. Vocês vão me pegar vestido de beca andando pra aquele teatro todo. Vocês me... Olha, guarde. A próxima nós vamos comemorar o aniversário da sua mãe na formatura. Na formatura. Vou levar minha mãe um bolo. Rafa, agora a gente trouxe um presentinho. É uma menção, na verdade, de forma de gratidão por esses anos de parceria, por você ter confiado na Líbano e por todos esses resultados que a gente colheu. Você realmente já se tornou um amigo nosso. A gente realmente tem uma proximidade muito grande e a gente fica muito feliz de ter você como parceiro. Esperamos sinceramente que outras pessoas possam ver esse episódio, tanto os seus alunos quanto pessoas que queiram ingressar na Líbano, enfim, que eles possam ver esse episódio com uma forma de, talvez, de confirmação de que eles podem confiar na gente. Então, esse aqui não é cenográfico, tá? Não é cenográfico? Olha Eu espero sinceramente que você goste desse presente, tá? Eu posso abrir aqui? Pode, fica à vontade. Ai, que surpresa. Deve, né? Olha só. Gostou? Eu gostei. Eu vou levantar aqui mostrar. porque pra eu tirar as coisas e quebrar, vocês estão pegando, tô pegando. É pra poucos, hein? É ótimo pra professor, né? Pra anestesiar a alma. Tô brincando. Não, muito obrigado. Eu que agradeço a parceria com a Líbano. Eu que agradeço a confiança que vocês têm comigo. Eu que agradeço a todo o apoio e suporte que vocês me dão. Né? Aqui é uma amizade sincera mesmo. Vocês são amigos que a gente se encontrou e precisava se encontrar. Né? Então isso foi pra mim formidável. Né? Eu conheço boa parte da equipe da Líbano e eu nunca me senti tão acolhido num espaço, num local como me senti ali. Muito obrigado. Prova disso é quando você chegou lá na formatura, né? Acho que você chegou um pouco acanhado, assim. Peguei e te abracei como se fosse, sei lá, amigo de infância. Eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido. Eu sei que você é. Eu vou me soltando aos poucos. Eu sei disso. Conforme eu vou tendo contato e intimidade, aí vocês não me seguram mais, né? Mas eu vou me soltando aos poucos. E ali eu me soltei rápido. Quando eu vi, eu já tava conversando com metade da turma já. Mas foi muito bom. Afa, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi bom demais o podcast. Eu gostei demais. Espero que todo mundo que tenha assistido também tenha gostado. Obrigado. E quem sabe quais novos projetos nós entraremos juntos. Enquanto os projetos não vêm, o link tá na bio. 2 pós pelo valor de uma. O merchan tá feito. Pra você que ficou até aqui, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo qual a parte do episódio que mais te chamou a atenção. Compartilhe com seu amigo que tá em dúvida se faz pós-graduação na Líbano, se não faz, que conhece o Rafa ou que não conhece. Mas enfim, agora você tem a resposta do formei. E agora? O que eu devo fazer? Então, olha, te espero no próximo episódio. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.